E aí, povo de Deus, vamos livear? With a fitness close. Pós maromba, tava malhando eu. Não que eu precise, né? Porque, né? Porque que Deus não me fez aquele povo que come e não engorda? Aí eu tenho que malhar. Deus não me fez esse povo que come e não engorda, eu tenho que malhar. Vou dar uma olhada aqui nos temas. Tcharanana. Preciso... Deixa eu olhar aqui os temas que vocês me enviaram em inbox. Você pode mandar aí um assuntinho pra gente assuntar. Vamos aos temas que vocês me mandaram pra gente livear. Esse povo, né? Era tão bom, pessoa que come e não engorda. Eu acho bonita, a minha filha acorda e come 2 donuts. Eu digo, minha filha, eu cheirar um donut, eu já tenho 1 quilo a mais ali na balança. Mas vamos seguir. Me mandaram aqui, poder nas empresas. As estruturas de poder, tem 2 coisas que você não pode provar na vida, né? O poder e a beleza. São os mais corruptíveis. O poder, ele se instala quando a relação de liderança ou autoridade não supre as necessidades. Vou explicar. Quando eu exerço um cargo de poder, e poder em português quer dizer permissão, quer dizer que eu posso fazer algo a mais do que aquele que está, né, abaixo de mim. Então, as relações de poder, quando se estabelecem nas empresas, elas se confundem com autoridade e autoritarismo. Para eu ter poder sobre algo, eu preciso ser autoridade sobre algo. Ser autoridade sobre algo é dominar este assunto mais do que aqueles que estão abaixo de mim, não para mostrá-los o quanto eu sou bom, mas para supri-los caso o conhecimento deles não seja suficiente, certo? Então, o meu cargo é de exemplo e de suprir necessidades. Não estou suprindo necessidades, não estou dando exemplo, eu vou me tornar uma pessoa autoritária. E aí as estruturas de poder vão aparecer, tá? Porque aí o poder vai margear ali as relações, tá? Não só nas empresas, como nas famílias, como na política, em qualquer lugar. As relações de poder, elas nascem quando aquele que deveria estar, aquele que está na liderança não consegue exercer a liderança. E aí ele exerce somente um cargo de poder, né? Onde enche o saco. Me perguntaram assim, direcionamento de como ver potencial do homem para relacionamento sério. Tem dente? Olha, se ele for dente, tiver dente, um salário e não der em você, hoje tá valendo. Porque tá difícil o mercado, viu, minha querida? Tá difícil demais. Hoje ainda não tá podendo exigir mais, não. Quem tiver seu marido em casa, se ele tiver um salário, se ele tiver metade dos dentes na boca e ele não bater em você, tá valendo. Porque tá difícil. Depois que inventaram o Red Pill, tá difícil demais. Não dá pra dialogar, gente. Não dá. Antigamente as pessoas se casavam aí porque a sexualidade, porque o romance, porque isso, porque aquilo. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você conviver com alguém. Conviva com alguém 20 anos. Dialogue com essa pessoa por 20 anos. Se adapte a essa pessoa por 20 anos. A convivência, você pode ter sexualidade sem relacionamento, você pode ter relacionamento sem sexualidade. Se relacionar é muito mais difícil do que transar, gente. Antigamente os casamentos, se tivesse sexo, tava bom, né? Ou se o sexo fosse bom, eles seguravam o casamento. Não existe mais. Hoje os divórcios são por convivência, né? São porque as pessoas não se suportam, não se toleram, porque tem uma estrutura de domesticação, né? Eu trato o outro como se fosse um cachorro que eu vou adestrar. Eu vou adestrar ele a ser do jeito que eu quero. Então, as estruturas de dominação entraram nos relacionamentos. Né? Existe a roupa de mulher casada, existe o lugar de mulher casada, existe o amigo de homem casado, existe o ambiente de homem casado. Então, o casamento ele se tornou um ambiente de dominação do outro. Isso não existe, porque eu existia antes de casar com você. Eu tinha minhas amigas, eu já tinha as minhas decisões, as minhas escolhas. E aí tudo se acaba, né? Para o outro me dominar, para eu... Não, isso não existe. Isso não é relacionamento, isso é dominação, tá? Eu me relacionar com o outro é eu entender ele do jeito que ele veio. O que ele traz, né? O que ele tem para contar? Quais são os defeitos, né? Quais são as habilidades? O Djavan tem uma música que ele fala assim...
E da sua história eu não sei, mas me diga só o que for bom, né? Ou seja, traga pra mim aquilo que é bom pra nós dois. Porque eu nunca vou conhecer alguém 100%. Nunca. Eu vou sempre ter surpresas, né? Sempre vão haver surpresas. E eu sou casada há 15 anos. Todo dia é uma briga. Todo dia é uma briga, mulher. Todo dia. A gente briga pelo quê? Por nada. A gente briga até pelo idioma que a gente não se entende, né? Hoje eu tava ali resolvendo umas coisas com meu marido e a minha paciência é muita, que Deus me deu. E aí ele olha pra minha cara e faz: por que Deus te fez assim? Eu digo: o problema não é ele ter me feito assim. O problema é ter 8 bilhões de pessoas no mundo e ele ter me cruzado contigo. Podia, né? Ter me deixado quieta. Quando é que tu abre teu curso? Qual curso, bebê? O Além de Bert sai agora, no começo do mês. Vai ter turma nova do Comunicação Relacional, Profissional. Vai ter o upgrade. E vai ter e vai ter o Relacionamento em Crise por Onde Recomeçar, que são ferramentas para você organizar o seu relacionamento quando a crise bateu, tá? É muito difícil levar o casal pra terapia, né? O casal, quando decide ir pra terapia, eles já estão bem complicados. Então, vendo essa demanda, eu montei um esquema que dá para você ir organizando, principalmente as brigas de comunicação. A gente briga muito pela questão da comunicação nos relacionamentos. Então a gente tem o cara que escuta pela metade, a gente tem o que escuta pelo ouvido do coração, eu tenho o que escuta pelo ouvido do fato. E quando eles dois se casam, pronto, é briga o dia inteiro, porque um escuta uma coisa, o outro disse outra. Esse tá saindo, ele tá na fila da edição, tá? Quando eu gravo os cursos, eles vão para o programador, né? Para gravar, para editar, para ficar bonitinho, né? E aí eu tô na fila, porque não sou eu que edito, né? Eu pago uma pessoa para isso. Já vi algumas vezes você falando porque uma mulher permanece nas casas dos pais. Quando é o homem que trabalha e tem inclusive bens imóveis à mão. Mulher, eu entendi nada. Eu achei bonito, mas não entendi nada. Cadê a vírgula? Vamos lá. Já ouvi algumas vezes você falando por que uma mulher permanece nas casas dos pais. Cada uma vai ter a sua história. Quando é o homem que trabalha e tem inclusive bens e imóveis e não sai da casa dos pais, é isso? Aos 40 anos. Porque a mulher casada com Cristiano Ronaldo ainda precisa se expor, porque ela é ela, o corpo é dela, a vida é dela, não é porque ela não é mulher do Cristiano Ronaldo, ela existia antes disso e ela existia fazendo isso. Aí ela vira mulher do Cristiano Ronaldo, aí ela tem que desaparecer, né? Não, porque agora ela é mulher do Cristiano Ronaldo e mãe dos filhos do Cristiano Ronaldo, então ela não precisa mais aparecer. Precisa perguntar se ela quer, se ela gosta, se ela se sente bem, se isso faz bem pra ela. Ela já existia antes dele existir. Né? Tá vendo como existe uma dominação nas relações, onde existe um espaço de eu dominar o outro e dizer o que é digno de alguém quando ele está dentro de um relacionamento ou não. Ele conheceu ela assim. E aí agora ela tem que desaparecer para ser esposa do Cristiano Ronaldo? Melhore. Então, precisa saber o que ela gosta, como que ela se sente bem. Se ela se sente bem usando um biquíni pequeno, se ela se sente bem fazendo vídeo, se ela se sente bem... É o corpo dela, é a vida dela. Independente do homem que ela esteja, de quantos filhos ela tenha parido. Ela já existia antes disso. Tá? Ela já existia antes disso. Quem não sai da casa dos pais, tá casado com um dos pais, tá? Quem não sai da casa dos pais, independente da... Claro que a gente tem as questões financeiras, mas saindo da questão financeira, né? Vamos dizer que a gente tem condições financeiras de sair da casa dos pais e não sai. Está casado com um dos pais, tá? Não está disponível para assumir uma outra família, para assumir um outro papel, porque desde muito cedo virou marido ou esposa da mãe ou do pai. E aí não tem força para abandoná-lo depois da vida adulta, tá? Então fica complicado. Acontece muito hoje em dia. Né? Mas está casado com um dos pais, está a serviço do casal de origem, tá? Lembra que toda a nossa formação de casal, ela é fundamentada na tarefa inicial do nosso casal de origem, que é o pai e a mãe. Em que tarefa eu fui colocado quando eu era criança, em relação ao meu pai e à minha mãe, é a primeira coisa que eu preciso saber.
essa tarefa vai margear todas as minhas relações. Todas. Principalmente a de casal. Principalmente a de casal. Tá? Mas todas as minhas relações vão se margear nessa tarefa. É uma tarefa doloridíssima. É uma das primeiras tarefas que eu trabalho com casal. É uma tarefa doloridíssima você se dar conta de que todas as suas relações estão ali na sua criança de 4 ou 5 anos, na tarefa que ela foi colocada, na função desse casal. Do casal homem e mulher que gerou a vida dela. E aí, daí pra frente é só pra trás. Parece que existe terapia, tá? Porque se a gente não for pra terapia, a gente vai só somando os probleminhas. E aí eu vou fazer um curso, vou uma imersão, eu vou economizar 10 anos de terapia em 3 dias. Vai não, viu? Vai não, vai não. Se existisse isso, não precisava a gente passar 5 anos se matando numa faculdade de psicologia, ainda depois fazer especialização e fazer mestrado. Se isso desse certo, a gente tinha resolvido o problema da humanidade já, né? Já tem internet. Se você já faz 10 anos de terapia em 3 dias, não tinha ninguém se matando mais. A gente já tinha terminado, tinha zerado os suicídios, ninguém tomava remédio controlado mais, não tinha mais crise de ansiedade, de pânico, de depressão. O mundo era cor-de-rosa. O mundo tava perfeito, mas não tá assim, né? Não tá. Porque é muita promessa, muita fantasia. Por que as pessoas prometem tanto 10 anos de terapia em 3 dias? Porque a criança compra fantasias. A criança compra a fantasia da Frozen. A criança compra a fantasia da Bela. Que a Bela é muito esse arquétipo que a gente obedece hoje nos relacionamentos. Que o cara sequestra, o cara humilha, o cara destrói. Mas ela, depois de muita luta, consegue transformar ele num príncipe. Então tem muitos casamentos hoje que estão conduzidos pelo conto da Bela, né? O conto da Bela, que ela vai se sacrificar de todas as formas, inclusive vai sacrificar o pai, a saúde do pai, né, a família, etc., para transformar o monstro num príncipe, tá? E tem também o casamento, o relacionamento da pequena sereia, que é para você virar princesa de alguém, cale-se, né? Você precisa se calar. Você precisa se submeter à vontade do seu pai e a se calar. Então, né? Tá difícil conviver, gente, a humanidade. Mas vai dar certo, tá certo? Vai dar certo. Vou ler aqui o que me mandaram, assuntinho da live. Tô domesticada hoje, mas eu comi antes da live, tô mais tranquila. Vamos lá. Quando há uma... Espera, que la chica me ha escribido em espanhol. Quando há uma consciência... Presta atenção, acompanha comigo que é pra eu não sofrer sozinha. Quando há uma consciência de que tu é responsável por muitos problemas do teu matrimônio. Se o matrimônio é teu, os problemas são teus também, tá certo? Você tem um filho de uma outra relação que na adolescência o teu marido não soube gestionar. Regra, ninguém sabe gestionar adolescente, seja biológico ou não, tá? Não tem essa conversa não, mas aqui já tem um atravessamento. E a gente... Quem pegou o atravessamento? Do que a gente tá falando aqui? Não estamos falando de adolescente. Ó... Tenho filho de uma outra relação que na adolescência o meu marido não soube gerir. E eu fiquei do lado do meu filho. E assim se foi tudo. Ele não entende isso, como eu vou, né, passar por isso. Eu tinha que ter dado preferência ao meu marido e ter sido... eu fui educada que os filhos são para sempre e os maridos não se sabem. Há uma lealdade diante da minha mãe com uma relação que não se organiza? Pode ter, mas a gente fala o seguinte, ó, quando eu digo assim, eu tenho um casamento e quando o meu filho era adolescente, o meu marido não soube gerir porque ele é filho da relação anterior. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui já é um valor meu, ou seja, eu já vou vendo que, eu já vou olhando para esse relacionamento esperando que você não vai amar o meu filho como eu espero, você não vai ter a paciência que eu espero, então eu vou fazer por nós dois. Entende? Isso não tem nada a ver com a questão do filho ser biológico ou não. Eu me casei, a minha filha ia fazer 13 anos, a minha filha é autista. Meu marido casou comigo, a minha filha é autista com 13 anos, com convulsão, com um monte de problema, né? E não foi fácil a adolescência como de qualquer adolescente. Como se tivesse com o pai dela também não teria sido fácil. Mas nunca foi um valor que eu trouxesse. Ele, né? E vamos enfrentar agora a segunda adolescência, que agora vem Lore, vai virar adolescente. Então, a adolescência... O que tem aqui, na verdade, é muito julgamento do que eu esperava.
né, das decepções, dos meus. Eu tinha que ter ficado do lado do meu marido ao invés de ter ficado do lado do meu filho. Será que eu tô repetindo o padrão da minha mãe? É aquela pessoa que vem pra terapia e joga a situação no colo do terapeuta, pro terapeuta dar uma resposta mágica para ele ficar com consolo e dizer, não, mas a minha terapeuta disse que eu fiz corretamente. Todos nós fazemos o melhor que nós podemos dentro do que a gente tem naquela hora para fazer. Não tem receita mágica, não tem receita certa para a família A, para a família B, para a família C. A gente faz o que dá, cara. A gente faz o que dá, o que a gente aguenta, o que a gente suporta. Eu tô aqui, ó, meu telefone novinho. Aí a minha linda filha foi e derrubou a miséria do telefone. Ó, tá aqui. Ó, mais um partido. Um partidinho, a telinha toda quebrada, que a princesa derrubou meu celular. Vou mandar matar? Eu não posso, entendeu? Aí esse daqui também já quebrou. Esse aqui também, a câmera quebrou. Tô aqui na coleção. Teu filho, cara, é isso. Não existe família perfeita, não existe filho perfeito, não existe fórmula secreta. A única maneira de uma família dar certo, ou de um casamento dar certo, é você trocar o C da crítica pelo C do cuidado. É você deixar de criticar o outro o tempo todo porque ele fez o café assim, ou porque ele come o pão assim, ou porque ele veste o short assim, ou porque ele escreve assim, ou porque ele lê assim, ou porque ele assiste televisão assim, e cuidar dele. É assim que você se veste, eu vou cuidar de você enquanto você precisar. É assim que você demora para fazer uma compra, eu vou cuidar de você enquanto você precisar fazer. Quando a gente consegue trocar o C do criticar pelo C do cuidar, qualquer relacionamento funciona. Amizade, trabalho, casamento, filhos, etc. Mas a gente é muito viciado na América Latina, a gente tem uma comunicação muito imperativa, impositiva, dominante, onde o outro está sempre à mercê da nossa dominação, das nossas críticas, seja ele quem for, tá? Seus vídeos me ajudaram muito, ajudam a todos. Está muito difícil lidar com as pessoas hoje. Estou passando muitos problemas com herança com os meus irmãos. Muita briga e uma irmã que quer mandar em tudo. Já gosto dela. Eu adoro um barraco de inventário. Adoro um barraco de inventário. Fiz muito. Teve uma época que eu ministrava, eu dei um curso, na época que começou o direito sistêmico lá atrás, que era só sobre heranças e divórcios. Só sobre herança e divórcio. Eita, era massa. Com um monte de ferramenta lá para os advogados trabalharem com herança. Porque a briga do inventário é uma só. Eu quero o pedaço de mãe que eu acho que você teve e eu não tive. Ou eu quero o pedaço de pai que eu acho que você teve e eu não tive. Não é sobre dinheiro, não é sobre bens. E se a gente consegue chegar nesse pedaço, tudo se resolve. Tudo se resolve. Muitos da nossa geração não tiveram adolescência, passaram da infância para a vida adulta por questão de sobrevivência financeira. Temos dificuldade de lidar com algo que não passamos. A adolescência, a infância e a adolescência são produtos compráveis da classe média para cima, tá? A adolescência e a infância, elas não são produtos acessíveis à classe C. A criança da classe C, ela já nasce adulto. Ela é exatamente a criança do tempo da guerra, do filho mão de obra. Ela nasce adulta, ela cuida dos irmãos mais novos, ela ajuda na casa, ela tem consciência do que se passa, ela não tem o direito, o acesso à infância que o filho da classe média tem. Então, assim, infância, adolescência, esse jovem, né, que fica na casa dos pais até os 30 anos, ele é da classe média para cima, tá? Ele não funciona, ele não está disponível, não é uma faixa disponível a todas as castas da nossa sociedade, todas as classes sociais, não. Tá? Então, um produto muito bem pago, né? Por exemplo, eu tive infância, não tive adolescência, porque com 15 anos eu já era mãe. Hoje eu tenho consciência de que eu não tive adolescência nem juventude, né? Eu já pulei e fui virar adulta. Com 15 anos tinha uma casa para cuidar, um marido, um filho, né? Crises conjugais. Com 18 anos, 19 anos, eu tava assinando meu divórcio, meu primeiro divórcio. Então, assim, mas, por exemplo, meu marido nasceu pós-guerra, meu marido nasceu quando terminou a Segunda Guerra, né? Ele não teve infância, ele não conhece infância, ele não conhece brinquedo de criança, ele não conhece nada, porque quando ele nasceu, tava terminando a guerra, aqui tinha que começar do zero,
moravam numa fazenda com 6 irmãos, cada um tinha uma tarefa. Eles nunca tiveram uma infância, adolescência, juventude. Não, eles já nasceram trabalhando. Já nasceram com um balde para tirar leite da vaca. Não tem... Meu cunhado, que hoje está com netos, ele tem um parque na casa dele, né? Ele construiu um parque para os netos. E aí ele fica parado olhando os netos brincando. Ele fala pro meu marido, cara, esses meninos têm tudo. Eles têm tempo para brincar, eles brincam. Olha, eles têm parque. A gente nunca desceu num desse, entendeu? Quando a minha filha nasceu, que era pequenininha, meu marido não sabia colocar ela no escorregador. Porque ele nunca desceu no escorregador, ele não teve acesso à infância. Ele já nasceu adulto, já nasceu pós-guerra. Então, assim, por isso que não tem receita mágica, porque como que eu vou organizar uma família achando que eu vou ter uma métrica perfeita para uma família, se cada família junta histórias tão diferentes, com experiências tão diferentes e com possibilidades tão diferentes. Então não dá para eu mapear uma coisa, né? 5 regras para o casamento perfeito, 10 passos para a família perfeita. Não vai existir em nenhum lugar do mundo, é mentira. É mentira, não vai existir. Porque você é único, o relacionamento que você monta com alguém é único. E só você sabe. Eu acho muito interessante quando alguém me manda assim, como que eu vou amar alguém se o meu exemplo de pai era... Esquece, meu amor. Amor de pai é uma coisa, amor de marido é outra coisa, amor de namorada é outra coisa, amor de marido 10 anos depois é outra coisa. Se você ainda está misturando a relação de afeto do pai com a relação de afeto do marido, volta 2 casas, que criança não casa. Tá? E a gente não pode coisar com o pai, não. A gente pode coisar com o marido. Tá? Então, a gente tem essas questões. Então, o que eu trago, né, quando você casa, você não casa com uma pessoa, você casa com a família que ela traz, com tudo que ela traz daquela construção. Boa noite, Carlos. Então, por isso que não dá para eu fazer uma fórmula perfeita para os relacionamentos. Claro que existem algumas coisas comuns que podem ajudar em qualquer relacionamento, seja comercial, seja relacional, seja com pai e filho. Como eu falei, a questão de trocar o C da crítica pelo C do cuidar, trocar as ordens por pedidos, aprender a se comunicar, aprender como o outro escuta, né? Aprender como o outro escuta muda a tua vida, entender o jogo da família deles, né? Entender como é que a família dele se organiza, é o jeito que ele vai se organizar na nossa família. E se eu não aprender a respeitar isso, eu vou estar toda hora querendo fazer ele ser igual às pessoas da minha família. Mas ele não nasceu aqui, ele não se criou aqui, ele nem conhece isso, né? Eu que trabalho muito com famílias geográficas, onde elas têm idiomas diferentes, culturas diferentes, isso, claro, grita mais, né? Mas a gente pode casar no mesmo bairro, na mesma cidade e ser totalmente diferente um do outro. Então, as adaptações são muito importantes. A questão é que a gente perdeu a habilidade de se adaptar e a gente aprendeu só a cobrar. Eu vou cobrar do outro, exigir do outro e querer mais, e eu não tenho mais nenhuma flexibilidade, né, de adaptar, de negociar, de ir para aqui, para ali, de colocar limites também, né, O bom do casamento é ser diferente, eu também acho. Né? Mas as pessoas, quem não sabe cuidar, só sabe cobrar. Quem não sabe amar, só sabe exigir. E quem não desenvolveu a habilidade de ver a dor do outro, machuca sem ver o outro sangrar. Entende? Machuca sem perceber que o outro está sangrando. E aí, quando a gente vai cuidar, às vezes a hemorragia já tá sangrando bastante. Para estancar custa. Tem que fazer umas transfusões, tem que cuidar. Então, se relacionar é isso. Às vezes eu machuco alguém a ponto dela sangrar. E se eu não aprendi a sentir, a tocar no sofrimento do outro, eu não vejo ele sangrar. Não consigo ver. Ele sofre na minha frente e eu não consigo entender o tanto que ele sofreu, né? Eu vou contar um caso pra vocês. Eu tô com uma amiga grávida que ela tá sofrendo muito porque o marido dela é belga, né? E ela
indignada porque ele não compra o berço, porque ele não participa da gravidez. Ela é latina como eu, né? E aí eu fui contar pra ela a história. Eu digo, amiga, quando a Lori nasceu, o meu marido me colocou pra dormir na sala com um bebê recém-nascido, eu operada, né, que eu tive cesariana, sozinha na Europa, não tinha família, não tinha ninguém pra me ajudar, porque ele ia trabalhar. E o importante pra ele era trabalhar. Então ele dizia, eu preciso dormir, que eu preciso trabalhar. Vá você dormir na sala. E eu fui dormir na sala com a Lori. E às 7 da manhã, eu sem dormir, virada, operada, eu tinha o quê? 5, 6 dias de operado. Ele me acordou e disse, tu não vai fazer meu café, não? Eu digo, meu Deus, não é possível que essa pessoa não esteja entendendo que eu tô operada, que eu tenho um bebê, que eu tô sem dormir, que eu tô amamentando. E eu fui ficando louca. E aí eu tive uma estafa no meu resguardo, né? E aí ele contratou uma pessoa pra cuidar de mim. E passou. Agora, 11 anos depois, quando eu contei essa história pra minha amiga, foi que caiu nele a ferida. Foi que caiu nele o sangramento. Ele disse, eu não acredito que eu fiz isso. Eu digo, fez. Eu não lembro disso. Eu digo, quem dá não se lembra não, mas quem leva não se esquece, né? Eu não lembro de ter feito isso. Eu não sei. Essa pessoa que você tá falando não sou eu. Eu digo, é você. Você fez isso comigo 11 anos atrás. Eu não guardo mágoa disso, não guardo raiva. Eu entendi naquele tempo que era o seu jeito, de que você não tava, né? Você não conhecia o que é um resguardo, porque na fazenda você nasceu, o menino nasceu, hoje amanhã está trabalhando na fazenda. Eu entendo que a sua história é diferente, mas foi assim que aconteceu. Eu tô só contando pra minha amiga pra ela ir se situando. E o meu marido ficou uma semana muito ruim, com peso na consciência. Só 11 anos depois, ele pôde enxergar a minha ferida, porque naquele tempo ele não conhecia esse modelo de ferida. Isso pra ele não era uma ferida, ele não conseguia tocar nisso, entende? Então, se relacionar a isso, é entender que muitas vezes o outro, ele não toca na coisa do mesmo jeito que você toca. Você toca de um lugar totalmente diferente, você quer que ele toque de um lugar que ele não tem pra dar ali. Ele não tem pra dar, né? Não tem. Eu acredito que isso seja em qualquer relacionamento, entre pai e filho, marido. Sim, tudo. Em tudo. Em tudo. Eu vou embora. Vocês vão mandar um assuntinho que são 10 horas da noite. Tenho que dormir, gente. Tenho que dormir. Como diz a Lori. Eu tenho uma filha que ela fala paulista. Ela fala, mamãe, como é que ela falou? Ela falou alguma coisa hoje que ela tava muito paulista. De vez em quando ela baixa a paulista nela, assim. Que ela aprendeu a falar em São Paulo, né? Aí hoje ela falou alguma coisa. Eu digo, nossa, meu, presta atenção, hein? Nossa, nada a ver. Ela, ai, mãe, para. Eu digo, você é paulista, você fala paulista. Sim, São Paulo. Quem ganhou foi o Nunes mesmo, né? Besteira. Só fizeram zoada. Eleição para presidente, eu exijo que o Marçal se candidate. O Marçal e o Coisinha, e o Ciro, que é pra gente ter o que fazer. Já disse, eu quero debate na TV Cazé, no YouTube, Marçal e o Ciro, campanha para presidente. Esse é o nosso programa eleitoral, tá? Ontem eu vi tanta gente brigando na internet por causa de política. E eu digo, gente, o Bert chama isso de expiação, né? O Bert chama isso de expiação. É quando eu tenho um conflito interno meu. E ao invés de eu resolver, eu pego de fora, né? Eu pego esse conflito e uso pra mim. O que você faria se você quisesse muito uma vaga de emprego e sua amiga se candidatasse e ela passasse no processo? Eu me questionaria se eu sou amiga dessa pessoa, se eu gosto dela o suficiente pra vê-la crescer mais do que eu. Ou se só é interessante pra mim ser amigo do outro quando ele se rebaixa pra eu subir. Porque se o processo é seletivo, é um processo seletivo. Não interessa se ela é sua amiga ou não. Todos se candidatam e aí haverá uma seleção. E aquele que for melhor será eleito. Mas quando eu digo que ela passou e eu não passei e eu questiono se ela é minha amiga, é o contrário. Eu preciso questionar se eu sou amiga dela o suficiente para que ela tenha as mesmas oportunidades que eu e que às vezes ela vá conseguir e etc, etc, etc. Não, ela pediu um contato interno. Então você conta a história direito, para depois eu poder fazer a leitura da história direito. Na verdade, você tá com raiva dela porque ela roubou a vaga que você queria. Pronto. Só isso.
Pois você tinha que ter arrumado um QI antes. Só isso. Estou com raiva da minha amiga porque ela foi lá e tomou a vaga que eu queria na empresa. Porque ela sabia que eu queria, então ela podia ter renunciado. Volto, é porque é pessoal que não fez curso de comunicação comigo para entender as relações profissionais. Pessoas no trabalho, elas são amigáveis, elas não são amigas. Tá certo? Primeira regra. Relações de trabalho, existem pessoas amigáveis, elas não são amigas. Porque sempre que o salário dela e você estiver em jogo, ela vai ficar com o salário dela. Ponto. Então, se você achava que tinha uma amiga de trabalho, você tem um colega de trabalho muito amigável. Mas na hora que ficar entre você e o meu salário, eu vou ficar com o meu salário, ok? E você aprendeu isso agora. Que relações de trabalho, o que conta é o salário, não são as pessoas. Pronto. Certo? Pronto. Aí evita esse tipo de relacionamento. Quando é que vai abrir a comunicação? Eu acho que abre em dezembro. Eu acho que é 1, 2 e 3 de dezembro. Uma coisa assim. Eu sei não. Sei não. Entendeu? Pessoal que não aprendeu a jogar o jogo do trabalho, aí vai pro trabalho achando que... Às vezes eu trabalho na Nike, né? Aí às vezes a pessoa diz assim, nossa, Liliane, a Nike é uma mãe. Eu digo, não, é não. Nenhum trabalho é minha mãe nem meu pai. Nenhum trabalho vai me amar incondicionalmente como meu pai e minha mãe. Nenhum trabalho vai me aceitar como meu pai e a minha mãe. Nenhum trabalho vai me dar suporte como meu pai e a minha mãe. Todo trabalho vai explorar a minha mão de obra em troca de lucro. Finish. Eu trabalho, ele me paga eu trabalho. Eu não trabalhei, ele não me paga. Ele não me pagou, eu vazo. É isso. Trabalho, gente, é trabalho. Tá certo? Romance é no outro lugar. Tá? Não aprenderam as regras do jogo, estão se comunicando no trabalho como se estivessem em casa ou na família. Aí, ó, melhor a gente guardar o réu primário, né? Vamos guardar, tá terminando o ano, vamos entrar no clima de Natal, vamos segurar, princesa do Senhor, luz divina. E aí, ó, entendeu? Daí pra frente é só pra trás. Então é isso. Simples assim. Aí você tá aí chateadinho porque você esperava que a sua amiga fosse abrir mão de ter uma vaga melhor por amor a você. Vai não, amor. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém que você conheceu depois de adulto vai fazer isso por você. Quem vai dar o sangue por você são as pessoas que estiveram com você quando a única coisa que você ainda tinha para elas era o afeto e o sangue. Que são seus amigos de infância e a sua família. Terminou aí, tá? Pessoas que você construiu, amizades que você construiu depois de adulto, raramente vão virar amizades de sangue. Muito raramente. Porque já tem muito interesse, nós já estamos corrompidos quando nos tornamos adultos, tá? Então vão ser muito amizades de conveniência. Enquanto for conveniente para mim, beleza, apertou, cada um pro seu lugar, tá? Eu vou falar disso essa semana na sexta-feira. Eu tava resolvendo um paranauê aqui com uma amiga minha, que nós aprendemos a ler juntas. Somos amigas desde os 5, 6 anos de idade. Alguns dias já, né? Não vamos fazer essa conta mais não. Então essas pessoas darão sangue por você, tá? Mas depois de adulto, não. Pra você ter ideia, essa minha amiga que eu tava conversando com ela, teve uma época que eu fiquei muito na merda. Todo mundo já passou uma merda na vida, né? Mas eu fiquei muito na merda, muito. Assim, eu tinha o que comer em casa, enfim. E a gente tava justamente conversando, eu tava na academia, tava conversando com ela sobre isso. E aí eu tava lembrando desse período, porque meus pais morreram, eu fiquei com uma filha doente, eu sou do tempo que o autismo não tinha Instagram, né? Minha filha tem autismo e epilepsia. É difícil uma amizade sincera entre pessoas adultas? Não estou falando de sinceridade, estou falando de sacrifício, tá? Você vai ter amizades sinceras, mas você vai ter limites de sacrifício do que eu faço por você ou não, ok? Quem vai ter os limites de sacrifício mais profundos são aqueles que você trouxe lá de trás. E a tua família, né? No mais, esse pessoal que briga com a família toda porque tá no network, porque ficou rico, porque não sei o quê. Daí pra frente é só pra trás. Voltando pra história que eu vou tomar banho pra dormir. Eu tava conversando com essa minha amiga e a gente lembrou de um fato que foi o seguinte. Eu tava muito na merda. Muito. Não tinha o que comer em casa. Não tinha gás, não tinha luz, entendeu?
E aí eu tinha uma amiga, de vez em quando ela aparece aqui comigo, que pagava meu gás. Aí pagava alta, pagava a minha luz. E essa minha amiga, na época, tinha uma empresa de marmita. Ela vendia comida pra fora. Ela tinha um monte de coisa de alimentação, né? Ela tinha uma rede grande. E também fornecia almoços. E aí, a minha filha, todo dia eu passava lá, meio-dia, e pegava almoço e janta pra mim e pra minha filha. Não foi um dia, não foi uma semana, foi um ano. Um ano, almoço e janta. Ela nunca me deixou faltar. Nada. Nada. Se no outro dia não tivesse o gás, porque daí eu fui fazer bolo pra vender fora, ela ia lá, comprava o gás, fazia alguma coisa. Entendeu? Então, assim, os níveis de sacrifício vão ser diferentes. Tá? Não foi nem um dia, nem uma semana, não. Foi um ano. Um ano. Nunca me deixou faltar. E eu lembro que tem uma época que chega uma hora que você tem vergonha de receber, né? Tem vergonha de tanto receber do outro. E ela dizia assim: amiga, eu sei que se fosse comigo, eu sei que enquanto os meus filhos viverem, e você também, eles nunca passaram fome. Então não vou deixar que isso aconteça com você. Então aí, né? São quase 40 anos de amizade. Mas os níveis de sacrifício são diferentes. Já passamos outros perrengues também muito pesados, né? Mas esse hoje eu lembrei que a gente estava conversando antes de eu entrar na live. A outra tá dizendo aqui, ó, minha melhor amiga é de uma época muito ruim, pior, pobreza, separação, dores, nós duas somos com os filhos e muita dificuldade, já vamos para quase 20 anos. É isso, né? É isso. Esses dias eu tive várias amigas que me ligaram para resolver alguma coisa, ou por dinheiro, ou por network, alguma coisa. E aí eu fui lá e resolvi. Nossa, mas você gosta de mim, né? Você confia em mim. Eu falei, mulher, arruma o que fazer. Arruma o que fazer. Porque tá tão difícil hoje você ter alguém que se sacrifique por você, que realmente, né, te dê a mão, que as pessoas se assustam. Mas, e cadê os juros dessa relação? Então, assim, você vai ter amizades sinceras na vida adulta? Sim. Os níveis de sacrifício vão ser diferentes. Tá? Eu vou embora, são 10 horas. Cheiro.